seguinte, a gente vai começar o programa de hoje um assunto bem legal, né? Ela é uma das figuras mais controversas, injustiçadas, talvez no começo, da história do catolicismo, né? Da Igreja Católica. Eu tô falando de Maria Madalena. Existem muitas teorias, inclusive, de que ela seria esposa de Jesus Cristo, enfim. Mas hoje nós vamos falar com uma pessoa que teve o prazer de percorrer, né, uma rota de peregrinação no sul da França, na região da França, onde está lá, né, o santuário, a basílica da Santa Maria Madalena. Temos o prazer de receber hoje a Alejandra Villagrán, engenheira química e terapeuta integrativa e minha amiga. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Curiosíssima. Eu também, porque eu assisto muito, e agora eu vou falar com a Koga. Vou chamar a Koga de Koga hoje, porque a Alejandra também chama de Ale, né? A nossa convidada. Eu assisto muitos documentários, né, no canal History, gosto muito de assistir, né? Tem uma série que se chama Eu Conheci Jesus, né? Que retrata inclusive a Maria Madalena em um dos episódios, os apóstolos. Gosto muito, respeito muito, né? Algumas teorias novas que eles apresentam que, né, que às vezes não tá na Bíblia, né? E claro que a Bíblia é sempre o parâmetro e assim tem que ser, assim é a nossa Bíblia. Mas a Maria Madalena foi controversa porque em muitos momentos foi taxada como prostituta, houve uma confusão, né, na história. O próprio Papa já tirou isso, né, já desmentiu, né, esse fato. Mas agora eu tô curiosa pra Alejandra compartilhar aí na verdade curiosa um pouco mais porque eu já assisti a palestra da Ale e para saber um pouco mais dessa experiência que deve ter sido muito importante, até porque a Maria Madalena hoje ela representa também as mães, né? Então, meninas e pessoal que está ouvindo, eu venho falar de Maria Madalena de um espaço que não é o espaço do especialista. Eu não sou uma grande estudiosa, não posso nem dizer que sou devota a partir do ponto de vista que eu não sou católica, mas sempre fui muito curiosa. Entusiasta? Poderia ser a palavra? Pode ser. Admiradora e muito curiosa para entender um pouco mais da história dessa mulher, porque é uma história controversa, uma história de muitos mistérios e nesse caminho de procurar informações sobre ela, eu fiquei sabendo que tem várias teorias de o que aconteceu com Maria Madalena depois da morte de Cristo. E uma dessas teorias conta, e dentro dessa teoria também tem duas vertentes, uma é que ela, Lázaro e mais alguns discípulos de Jesus fugiram pelo mar Mediterrâneo. Outros contam que na verdade eles foram jogados no mar Mediterrâneo num barco e milagrosamente, esse barco foi parar no sul da França, na região da Provença, no litoral primeiro, na região de Marsella, e do litoral eles migraram para o interior, então para a Provença, onde supostamente ela teria vivido ainda 30 anos e falecido lá. Tá. Eu soube dessa história e soube que existe uma rota de peregrinação. E sempre fiquei muito curiosa de conhecer. Eis que temos uns amigos que moram em Barcelona e no ano passado decidimos que íamos nos organizar para visitá-los. Um dia eu tô olhando o mapa e as coincidências da vida. Exatamente. Tô olhando o mapa e vejo que a tal da gruta onde supostamente Maria Madalena morou, viveu, ficava 6 horas de carro de Barcelona. Aí opa! Virei pro meu marido, virei pro Maurício e falei, quem sabe a gente vai lá naquela gruta que eu te contei. Aqui do ladinho. Já atravessamos já chegamos até aqui, não é mesmo? Por que não? A gente aluga um carro e vai até lá. Ele também é entusiasta, assim, e curioso de conhecer a história de Maria Madalena. E na hora ele topou, assim, vamos, imagina, 6 horas não é nada, vamos lá. Então daí eu fui estudar e me aprofundar um pouco mais sobre essa rota, sobre essa gruta, onde que era exatamente, como que chegávamos lá. Bom, então essa gruta fica numa região montanhosa, que se chama La Sainte-Baume. E na parte baixa, antes de subir, digamos, as montanhas, tem uma cidade que se chama Saint-Maximin, que é onde tem a Basílica de Maria Madalena.
Maria Madalena, que, para quem não sabe, é santa da Igreja Católica. Que toda essa história, né, que a gente aprendeu, existe uma confusão muito grande, se confunde o episódio que Jesus conta daquela mulher adúltera apedrejada com Maria Madalena, são pessoas distintas. E bem, então nessa cidade tem essa basílica em devoção a Santa Maria Madalena, e subindo por uma trilha a pé nas montanhas se chega a uma gruta, onde ali também foi feita uma gruta devocional. Os monges beneditinos que cuidam daquele lugar, onde se diz que ela viveu. E tem o Santo Maximin, que é o nome da cidade, também era um desses discípulos, e ele era como se fosse um padre naquele momento da cidadezinha. E foi ali contemporâneo de Maria Madalena, e ele foi, dizem que ele fez, não sei se foi a extrema unção, enfim, ele fez essa despedida dela no momento em que ela subiu aos céus, como se diz, né? E supostamente, então, o corpo dela teria sido trazido das montanhas e teria sido enterrado ali embaixo, de onde anos depois se construiria a basílica. Bem, que mais? Vocês podem ir perguntando. Sim, mas é tão bom ouvir a Alejandra, é uma paz. Eu ia perguntar pra Alejandra, essa rota, ela é oficialmente, ou vocês que foram atrás e vocês criaram a rota? Ou chegando lá já existe como se fosse esse turismo ali? Já existe, é uma rota dentro das rotas de peregrinação do catolicismo, assim como tem Santiago de Compostela, lá em Jerusalém, tem essa rota também dos Passos de Maria Madalena. Inclusive, dá para fazer outros pontos. Tem uma cidadezinha que chama Sainte-Marie de la Mer, que dizem que ali chegou o barco. Então dá para fazer exatamente essa história que você contou. Dá para passar por ali também. E aí, nessa cidadezinha litorânea, tem também uma basílica que é a igreja, que é dedicada a Santa Sara, que também contam que vinha junto nesse mesmo barco. Santa Sara, que veio a ser padroeira dos ciganos. Sim. E assim, né, a Maria Madalena foi uma das figuras mais presentes ao lado de Jesus, né? Ela, junto com os apóstolos, né? E ela foi, como a gente volta a falar, né? Em muitos momentos, né? Houve uma interpretação errônea, né? Da sua figura. E eu acho que agora, popularizando aí, tornando algo mais, digamos assim, do entretenimento, a Maria Madalena começou a ser comentada novamente depois do Código da Vinci de Dan Brown, né? Não tem como a gente, que virou um grande símbolo cool aí da geração anos 2000, né? E que bota a figura da Maria Madalena como um central ali, como ela tivesse tido descendentes de Jesus Cristo, né? Inclusive seria o Santo Grau, tal, né? E eu queria ver se lá existe isso. Como é que é essa atmosfera da Maria Madalena com relação à figura do Jesus Cristo? Verdade, Gi. Existem muitas e muitas teorias, né? Algumas baseadas em escritos apócrifos, outras em lendas mesmo. Na época, no tempo medieval, né? Surgiam muitas lendas sobre tudo isso. Mas lá, o que a gente tem é o panorama do catolicismo, né? Porque por ser uma rota de peregrinação católica e por ser locais e edifícios preservados e cuidados pelos beneditinos, então tudo que a gente ouve é mais ou menos dentro do que está na Bíblia. E dentro dessa história que se diz que essa vertente de que ela teria ido para Provença, porque existem outras também, outras vertentes, mas essa aparentemente hoje é a mais aceita, visto que já tem até essa rota de peregrinação, né? Sim. E no caso a figura da Maria Madalena, então do ponto de vista, né, do catolicismo de forma oficial, né? Porque existem, né, aquelas falas, né, dos trechos de evangelhos que não foram colocados na Bíblia, que daí eles descobrem, enfim, isso aí é algo paralelo, mas o que está na Bíblia. A Santa Maria Madalena seria padroeira do quê? Quem que ela cuida, né? Porque você contou uma história muito bonita, né? Que tem a ver com as mães. E eu achei muito emocionante, né? Eu queria que você explicasse esse sentimento que você teve lá também.
Tá. Voltando um pouquinho nessa confusão que se faz, né, sobre Maria Madalena, mesmo dentro do que está realmente oficial, digamos assim, na Bíblia, ela é mais citada que todos os apóstolos, ela é citada 12 vezes na Bíblia. E está sempre, né, entre as mulheres, porque isso é uma coisa que pouco se comenta também. Existia um grupo de mulheres que estava sempre junto, onde a Virgem Maria, digamos, seria o personagem, ou a pessoa principal, e ao lado dela sempre estava Maria Madalena. Isso não se fala, e muitas outras mulheres. Essas mulheres estavam sempre junto com os discípulos, com os apóstolos, com Jesus, fazendo todo esse trabalho de suporte. Elas organizavam os lugares onde eles iam dormir, elas organizavam os mantimentos, toda essa parte de estrutura. Tinha sempre esse grupo de mulheres caminhando junto. Tinha momentos que eles iam para outros lugares e daí elas ficavam em algum lugar esperando, mas tinha sempre as mulheres para dar retaguarda. Esse grupo de mulheres. Tem um livro que eu gosto muito, que chama Maria Madalena, e ele foi escrito segundo as visões de uma beata do catolicismo, que é a Ana Catarina Emmerich, uma beata alemã. E nesse livro ela fala muito desse grupo de mulheres que estava sempre acompanhando. As mulheres santas, ela chama. Bem, deixa eu voltar. O que tu tinha me perguntado? Ai, agora. Realmente tem várias vertentes, né? Não é? A gente vai. E é legal que a Alejandra sabe tudo, aí a gente vai indo nas vertentes. Não, e a Alejandra é ótima, ela tem muito conhecimento. Agora, voltamos, né? Nós estamos conversando com a Alejandra Villagrán, que teve uma experiência maravilhosa numa rota de peregrinação, né, no caminho da Santa Maria Madalena, na região sul da França. E tá contando um pouco a experiência pra gente. Eu adoro, eu sou encantada por esses assuntos. E eu tava te perguntando sobre o simbolismo da Maria Madalena na Igreja Católica. O que ela representa, Lê? Lembrei. Então, já desde bastante tempo, já logo, acho que, não sei se foi mais ou menos a mesma época do livro do Dan Brown, ou um pouco tempo depois, enfim. Mas já temos hoje dentro da Igreja Católica que ela é a apóstola dos apóstolos. Né? Isso foi reconhecido, né, pelo Papa, não lembro qual Papa. E uma coisa que eu fiquei sabendo na véspera de subir a trilha a pé, porque é uma trilha que a gente sobe a pé, uma trilha íngreme, são uns 40 minutos mais ou menos de caminhada no meio de uma floresta, parece uma floresta encantada, assim. Uma trilha toda na sombra. Chegando lá ainda tem muitos degraus para subir, para chegar até a capela que está dentro da gruta. E na véspera de subir, outra coincidência, uma amiga me mandou um vídeo falando sobre a gruta, sobre a trilha. Na noite anterior, assim, a gente chegou na cidadezinha, foi pro hotel e íamos subir no dia seguinte. Eu assisti o vídeo que ela me mandou, e do vídeo que ela me mandou engrenou em outro no YouTube, que é de uma pessoa que também eu acompanho bastante. Ela se chama Verusca Rocha. E ela fala muito sobre vários santos e santas da Igreja Católica, especialmente de Santa Hildegarda, que é uma outra personagem muito interessante pra gente falar outro dia. Mas nesse vídeo ela falava de quando ela subiu, fez a trilha e subiu na gruta. E nesse vídeo eu fiquei sabendo, através da Verusca, que o Papa João Paulo II consagrou essa gruta para o encaminhamento das almas das crianças não nascidas. Então, numa parte da gruta tem várias plaquinhas com nomes de famílias que as pessoas vão ali em devoção e pedir por todas as crianças não nascidas de suas famílias, né? E foi uma coisa que eu não sabia ainda, que me tocou muito, porque, inclusive no vídeo ela fala assim, se você tiver a oportunidade de ir até lá, faça esse pedido para que essas almas sejam encaminhadas. Ainda que você não tenha uma criança não nascida, mas de toda a sua família, de sua ancestralidade. E ela fala assim, imagine que aquela gruta é como se fosse um grande útero recebendo todas essas crianças. E aquilo eu achei tão maravilhoso. Simbólico demais. Tão, né, simbólico. E bem, eu até esse momento era como se tudo me levasse para fazer essa trilha, mas eu não sabia muito bem a razão de eu querer tanto subir. E parece que quando eu tive essa informação, encaixou. Pensei, é isso. Porque eu tenho 5 irmãos não nascidos. Eu sou filha única, mas antes de eu nascer, minha mãe perdeu 5 bebês. Então,
Nossa. Entendi, assim, vou subir Okay. E vou pedir. Tá fazendo todo irmãos, sentido, né? então, você estar ali e ter essa. Porque eu ia perguntar de onde vem, por que a Maria Madalena, né? Mas acho que tá respondido agora aqui, né? Foi uma experiência, assim, muito intensa, muito bonita. Eu fiz toda a trilha mentalizando esses irmãos que não nasceram. E também todas as mulheres da história da minha família que perderam bebês ou até mesmo que abortaram porque não podiam ter aquelas crianças e que fosse liberado tudo aquilo, todo aquele sentimento de tristeza, de culpa. Eu fui 40 minutos rezando, orando e mentalizando para que tudo isso fosse liberado. E na véspera, a gente estava andando pelas autoestradas da Provença. Então, quando a gente parava nos postos de abastecimento, tinha muita lavanda. Então, eu tinha pego uns raminhos de lavanda e deixei no carro, para dar cheirinho no carro. Beleza. Puxei assim os raminhos, deixei no carro. E daí, de noite, quando eu soube disso, eu pensei, bom, eu não tinha levado nada, assim, devocional, né? Vou levar os raminhos de lavanda para deixar lá na gruta, simbolizando essa entrega, né, esse pedido. Ok. Aí chegamos lá de manhã bem cedinho, peguei os raminhos, botei na mochilinha junto com a água, subimos. Cheguei na gruta, chegamos, né? Eu e meu marido fizemos... Foi muito interessante, porque nós fomos juntos, mas cada um fez a sua trilha, assim. É um silêncio, parece que a gente não ouve nem som de natureza, assim, de tão silêncio que é. Chegando lá, estava fazendo minhas orações, peguei os raminhos e me veio assim uma intuição, uma vontade de não deixar os raminhos ali dentro da gruta, ali dentro da capela, porque vinha assim, era como se uma voz me dissesse que o templo não era só ali, que o templo era toda aquela montanha e toda aquela natureza em volta, porque aquilo é realmente assim a sensação de sacralidade quando a gente sobe aquele terreno, aquela montanha. Então eu saí da capela e tem um mirante com uma Pietà, uma estátua da Pietà e um mirante porque é muito alto, então tem uma vista muito bonita. E lá de cima, então eu fui pegar os raminhos para jogar lá de cima, né? Como símbolo dessa devoção, dessa entrega, desse pedido. E quando eu vou jogando um a um, eram 5 raminhos. Ah, não. Eu não preciso nem dizer que eu me emocionei muito, né? As Imagina. lágrimas corriam, assim. Foi uma coisa muito bonita, muito intensa. E cada um tem uma experiência. Inclusive, olha que interessante. No mesmo dia que eu tava lá, a gente foi de manhã. À tarde, uma conhecida minha... temos uma amiga em comum, esteve lá também. Nossa! Aqui de Criciúma. Nossa, qual é a probabilidade? Não, é Criciúma, né? Sempre tem, né? Sempre tem, né? Porque onde você for vai ter um no planeta, até na Mongólia, lá no interior, você vai achar um criciumense. Aí no mesmo dia. No mesmo dia, impressionante. Nossa. Eu soube pelo Instagram dessa amiga em comum. Porque aí você falou, Ué, tá aqui também. Mesmo lugar. Vamos fazer um churrasco. Mais ou menos nessa vibe. gente, que tá, história incrível. Tá bom demais, nós vamos falar mais sobre isso. Ó, o Van diz o seguinte, foi o Papa Francisco foi quem considerou Maria Madalena uma apóstola, ao nomeá-la como apóstola das apóstolas. Foi recente, então. Foi em 2016. A decisão do Papa foi vista como um passo importante para reconhecer a importância das mulheres na igreja e no ministério de Jesus. É isso mesmo, gente. Vamos fazer intervalinho, a Alejandra fica aqui conosco. Nossa, fica demais. Não é? E voltamos já, não falei? Nossa, eu falei incrível, que a Koga ia amar. incrível. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso multiverso nessa terça-feira maravilhosa no sul do mundo, apesar do tempo não estar bom. 26 graus a temperatura, 83% a umidade relativa do ar, cara de que tempestade estar vindo. Falei igual o Jedi agora. Fazia tempo que você não dava uma iodada. Falei, uma iodada, gente. Fazia tempo que seu Yoda não baixava. Pra quem não sabe, que me acompanha, de vez em quando eu sou, né, um Yoda, mestre Yoda, que eu faço, né, eu sou Jedi, né, eu tenho meu sangue Jedi, eu acho, porque eu falo tudo invertido, a frase, não sei porquê, mas a né? gente entende. Tá bom, gente, 26 graus, então repetindo, né, daqui a pouco tem previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Hoje, nesse primeiro bloco aí, falamos de Maria Madalena, estamos continuando a falar de Maria Madalena através dessa experiência da Alejandra Villagrán, engenheira química, terapeuta integrativa, que já falou sobre a sua experiência pessoal, falou um pouco, né, dessa rota maravilhosa. O lugar lá é bonito, né, Ale? Você estava descrevendo ali, é algo realmente surreal.
É lindíssimo. É um maciço de montanhas bem... aquela pedra bem cinza, bem lá no alto, um maciço enorme. Tem gente que vai também para fazer montanhismo, alpinismo. Sim. E a gente chega, são 3 caminhos, são três trilhas diferentes. Aí escolhe uma delas, tudo muito pra bem chegar à gruta. Para chegar na gruta. Na gruta. Tudo muito bem sinalizado, assim. Sim. Bem tranquilo. E você sabe o porquê? Eu acabei deixando essa pergunta para esse bloco, porque eu queria que você concluísse a sua experiência, né? O relato dessa sua experiência, que realmente é arrepiante, né? A gente sente o que você sentiu, né? Claro, nas devidas proporções. Mas por que tem esse espaço para as crianças não nascidas lá? Eu não sei a explicação, né? O Papa João Paulo II fez consagrou esse espaço para isso. Vozes da minha cabeça, né? Sim. Não, imagina, você tem conhecimento de fala, vai. De que, enfim, a própria ideia de ser uma gruta, né? Essa simbologia do útero e um útero sagrado para receber tudo isso. E tem uma coisa, daí é bem vozes da minha cabeça mesmo, assim, quem é mais, não sei, né, o católico mais tradicional, talvez não goste do que eu vou dizer. Mas, enfim, eu sempre falo o seguinte: não há nenhum trecho da Bíblia onde se possa afirmar que Maria Madalena fosse prostituta. Mas ainda que fosse, qual seria o problema? A partir do momento que ela entregou sua vida para aquela causa, né, em torno de Jesus e de tudo que ele pregava. A história dela para trás, bem no fundo, não importa. E se, digamos que realmente ela tivesse sido promíscua ou até mesmo prostituta, quem sabe se de repente até ela não viveu essa experiência de abortar alguma gestação. Mas isso, bem coisas assim, que eu pensando comigo mesma. É a sua teoria diante de tantas leituras e dessa experiência também, né? Além da Bíblia, também os livros que você lê, né? Que acrescentam, e da sua experiência lá também, né? E eu acrescento a minha teoria, quem sabe, né? Porque não ela ter sido mãe de um filho de Jesus, e estaria lá o símbolo do útero, enfim, da descendência. Sim, por que não? Pode ser. A gente está aqui fazendo teorias, né, que realmente não são nada comprovadas, não estão na Bíblia, né, claro, pessoal? A gente está falando nada documentado, digamos. De situações, por quê? Né, o porquê. Assim como há documentários que falam de algumas situações, por exemplo, a figura da Maria Madalena, né, como uma figura central na igreja, é retratado, e tem uma corrente de historiadores que acreditam nisso, porque eles encontram mosaicos naquelas regiões onde eles viveram, em que os apóstolos, inclusive Jesus, estão centralizados nela, na Maria Madalena. 2 mosaicos, pelo menos, intactos, né? Então, com o desenho deles, todos ali. E a Maria Madalena seria o centro, né? Como a Maria Madalena seria descendente de reis e teria a figura dela como uma grande personagem na história também, em outras regiões. Tem tudo isso, né, Ale? Sim, e sabe-se até pelos relatos da Bíblia que ela sempre estava com o tal do vaso de alabastro, do jarro de alabastro, com os olhos, né? Ela sempre ungia os pés de Cristo e os cabelos. E esses óleos que ela usava eram óleos caros, eram óleos que não era qualquer um que tinha acesso, né? Óleos que até hoje são usados em unção, né? Olíbano, nardo é citado na Bíblia também. E aí eu sou aromaterapeuta também, né? Então eu também me encanto por esse lado, porque ela estava sempre com os olhos ali, como se ela tivesse sempre. Hoje, com o olhar da aromaterapia, eu fico pensando qual seria a intenção por trás de que ela passar queria. óleo nos pés e na cabeça de Cristo. Quanto ela podia estar, de repente, ajudando mesmo ali, de alguma forma. Olha com só, isso. faz sentido, nunca tinha ligado. E o símbolo dela é uma rosa? A rosa vermelha? A rosa vermelha se conecta com ela, o jarro de alabastro também. Que tá tudo no filme, isso, hein? Eu já fazendo a ligação com o filme. É aquele que aparece no filme? Aquele. Já veio até a trilha na minha cabeça. Eu não vou cantar.
Já a cantou, trilha do filme, já né? cantou. Ó, o nosso querido Paulo Gelleri, sou bem católico e também concordo que Maria Madalena teve um passado de perdição, mas o que importa é seu batismo no Espírito e depois de escolher um caminho de santidade, que foi o que a Lê falou agora aqui, né? É isso aí, gente, a gente tá falando disso, né? De encontro, de espiritual, assim como foi o encontro da Alejandra, né? Nesse lugar maravilhoso lá da Maria Madalena, né? Acho que o objetivo da nossa conversa aqui, trazer esses elementos e eu acho que trazer justiça também à figura da Maria Madalena de uma certa forma, pelo seu conhecimento, pela sua experiência e pelo que ela pregou depois, né? Tudo isso, né? E que às vezes as pessoas não param. Eu tô aqui no celular porque eu já tô no mundo paralelo aqui pesquisando as coisas. Tô vendo aqui, ó, olha aqui, eu tô no Google Maps, olhando onde é que fica. Então vale super a pena. Ó, essa aqui já é a próxima viagem dela. Everton, Try Travel, tá escutando? Nós temos um patrocinador aqui do Try Travel, o Everton vai fazer a nossa excursão pra lá, também quero ir. Mas na verdade a gente tá falando da Maria Madalena, mas eu tô com a cabeça na Idelgarda, que ela tem que voltar aqui pra falar. Ela vai voltar dela. pra contar, né? O Ale, então, assim, pra finalizar, né? Eu acho que concluindo, assim, eu acho que você trouxe a questão de refletir a importância das mulheres na igreja, né? E também de a gente seguir o nosso caminho espiritual, que eu acho que tem tudo a ver com a sua experiência lá, né? Sim, seguir essa intuição, essa voz que vem de dentro da gente mesmo, né? Essa independente conexão de com a religião, nossa essência, acho, né? Independente de religião. Seguir essa voz e aonde essa vozinha nos manda, porque como tu disse ainda há pouco, tem alguma coisa ali para mim, então eu vou lá ver, por que não, né? E essa história da Maria Madalena vem também, como eu estava falando com vocês antes, no intervalo, uma coisa que me fascina muito é a história dessas mulheres, até por trás do fato da santidade, mas essas mulheres que passaram por muita dificuldade, mas conseguiram deixar a sua marca na história. Por mais que foi tentado abafar, elas estão aí, a história está aí até verdade. hoje e por uma bênção, assim, graças a Deus, eu diria, hoje em dia a gente consegue ir resgatando aos poucos todas essas histórias. Que isso sirva de inspiração para nós também, né? Do que é esse poder desse feminino, né? Para além de ideologias, sabe? Muito além disso. É esse poder mesmo desse saber ancestral, essa coisa, reconhecimento, né? No fim das contas, ter o reconhecimento com informação, com embasamento, sem ideologias, mas eu acho que se trata disso mesmo, porque, né, você me fez refletir, né? Não foi só Maria Madalena, né? Maria, né? Mãe de Jesus, né? A gente tivemos muitas mulheres que tiveram um papel muito importante ao longo de toda a história, né? E que precisam ser reconhecidas, né? Sim. Ai, a Lê foi ótimo. Passou o tempo. Olha a paz. Ai, obrigada, né? Eu até esqueci que eu tava cansada, eu tava viajando, tava lá em Barcelona. Eu tava na França já. Alejandra Villagrán, muito obrigada por compartilhar com a gente esse bate-papo muito legal nessa terça-feira. Volte sempre, ó. Temos que falar de aromaterapia, temos que falar da outra, da Santa, né? E outros assuntos, tá bom? Volte sempre. Tá ótimo, meninas. Muito, muito obrigada. E beijão pra família, pro Maurício, pra Isa. Obrigada. Isso aí, gente.